Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Alexandre Sato, urologista, e no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre um dos tipos de tratamento para próstata aumentada, a prostatectomia transvesical, isso independente da técnica, e a gente vai esmiuçar cada uma delas. O intuito, da verdade, desse vídeo é a gente pontuar como é que é o processo do pré, como é que é o pós-operatório, o que o paciente vai sentir depois que for operado, pesar os prós e os contras dessa técnica, exatamente para o paciente já chegar com algum substrato na consulta do urologista que ele vai discutir esse tipo de tratamento, tá? Então, a prostatectomia transvesical é uma técnica usada para o tratamento da hiperplasia benigna da próstata, para aqueles pacientes que têm próstata acima de 100 ou até 120 gramas, aí vai depender muito da literatura que a gente vai estar considerando. E aí, na verdade, ela foi uma técnica descrita inicialmente aberta e ainda hoje faz-se cirurgia aberta, dependendo do centro, se não tiver acesso à cirurgia minimamente invasiva, que ao longo dos anos foi de fato passando da cirurgia aberta para a cirurgia minimamente invasiva, seja laparoscopia ou cirurgia robótica. Mas o intuito da técnica em si não mudou independente da via de acesso, na qual a gente vai enuclear o adenoma, ou seja, a gente vai tirar ou extrair o miolo da próstata, onde a gente vai causar realmente uma desobstrução maior do ponto de vista urinário. Com relação à indicação, como eu já disse, são próstatas acima de 100 ou 120 gramas, ou seja, são realmente próstatas muito grandes, né, onde a gente vai tratar por essa via. E hoje, atualmente, a gente utiliza mais a cirurgia minimamente invasiva, seja ela laparoscopia ou robótica, para extrair o adenoma. Tá? Com relação às técnicas, geralmente por que a gente faz a cirurgia minimamente invasiva? Exatamente porque você vai ter menor desconforto no pós-operatório, tá? Porque obviamente você vai ganhar, ao invés de você ganhar uma incisão ou um fanistil, você vai ganhar pequenas aberturas na região abdominal, ou seja, você vai sentir menos dor no pós-operatório, tá? E basicamente você vai ter menor perda sanguínea, porque com a utilização do pneumoperitônio da cirurgia minimamente invasiva, você diminui o sangramento, ou seja, com basicamente você comparar a cirurgia aberta para cirurgias minimamente invasivas, você vai ter menos dor no pós-operatório, menor sangramento e basicamente você vai ter um retorno precoce para as atividades do dia a dia. Como você compara a cirurgia robótica para a laparoscopia, você realmente já tem o benefício das duas técnicas, onde você vai ter a recuperação mais precoce, certo? Porque você vai usar menos incisões e a menor taxa de sangramento. Então, para o tratamento da hiperplasia benigna da próstata, realmente as cirurgias minimamente invasivas são melhores. Do ponto de vista funcional, ou seja, qual das técnicas é melhor? Basicamente todas elas vão desobstruir. Então, quando a gente vai fazer uma análise comparativa de fluxometria, do jato, da quantidade de tecido ressecado, qualquer uma dessas vias ela vai resolver o problema do paciente. Né? Não tem melhor acesso. O que vai depender é, na laparoscopia e no robô, você vai ter uma menor taxa de sangramento e, consequentemente, uma menor dor no pós-operatório também, ou seja, retornando às atividades de maneira mais precoce. Bom, com relação a especificamente a prostatectomia transvesical, a gente abre a bexiga, tira o adenoma, esse paciente ele vai para casa com a sonda, com pelo menos 7 a 10 dias para cicatrizar a sutura da bexiga. Alguns urologistas podem fazer um tipo de prostatectomia, que é a prostatectomia a milling, que ele abre a cápsula da próstata, tá? Então, na verdade, você fica um tempo de sonda, basicamente para você ter essa sutura da cápsula prostática, mas via de regra todos os pacientes vão para casa com a sonda entre 7 a 10 dias, depois tira a sonda e vai urinar normalmente. É normal que no pós-operatório desses pacientes, às vezes tem algum pequeno sangramento, um leve ardor e principalmente às vezes possa ter alguma alteração da frequência que ele vai fazer xixi, ou seja, os pacientes passarem a ter urgência miccional, o despertar noturno, porque obviamente eles vão passar por esse período adaptativo. Então é normal que isso aconteça nesse período que pode variar entre 6 até 12 meses,
E aí também essa questão da urgência vai depender também de dado do pré-operatório, se esse paciente já tiver muita urgência miccional, tá? Então esse é um dado importante. Então assim, a técnica ela é boa, qualquer uma da via, as vias minimamente invasivas são melhores pela questão do sangramento, da incisão, retorno mais precoce às atividades, mas do ponto de vista funcional resolvem igual qualquer uma das técnicas em termos de desobstrução. Tecido retirado, fluxometria, queda de PSA e basicamente satisfação do paciente, tá? E com relação ao ponto de vista sexual, a única diferença é que realmente esses pacientes que vão ser operados eles vão ter ejaculação retrógrada, como, entre aspas, um efeito colateral da técnica. Com relação à disfunção erétil, eles não vão ter essa disfunção erétil, tá? Diferente da cirurgia radical para o câncer de próstata, o paciente ele não tem disfunção erétil. E a questão da incontinência é uma porcentagem bem pequena. O que eventualmente alguns pacientes podem ter no pós-operatório é o que a gente chama de incontinência de urgência, ou seja, aqueles pacientes que já tinham urgência no pré-operatório, depois podem piorar um pouquinho, e aí, como antigamente tinham boa parte do adenoma que bloqueava a saída da urina, podem passar a não segurar o xixi, ou seja, vem aquela vontade, o paciente não consegue segurar e eventualmente pode gotejar ou sair um jato no pós-operatório. Geralmente isso é transitório, eventualmente também o paciente pode usar a medicação, eventualmente pode fazer fisioterapia, mas nesse pós-operatório inicial, realmente a gente acaba não encaminhando exatamente pela recuperação. Então a gente orienta o paciente às vezes fazer medicação, urinar de tempos em tempos para evitar com que eventualmente tenha esses pequenos escapes, mas é uma coisa que talvez ao longo dos próximos meses ele vá recuperando, tá? Então, na verdade, espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer um pouquinho para vocês como é que a gente faz a prostatectomia transvesical, que realmente as cirurgias minimamente invasivas para isso vale a pena, tá? Do ponto de vista funcional é super boa, resolve o problema do paciente por um longo período, porque você tira uma massa prostática muito grande, ou seja, mais de 80% da próstata ela é ressecada, tá? Então resolve o problema. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários, que ao longo dos próximos vídeos a gente vai comentar outras técnicas para o tratamento da próstata aumentada, seus prós e contras e por que a gente deve escolher essa técnica. Até mais!